Eu te convido para você, mesmo assentado, abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e no capítulo 3 nós vamos ler então a partir do versículo de número 11. É muito bom estar aqui convosco. E é muito bom saber que Deus está conosco. E é muito bom saber que Deus está com a igreja. É muito bom saber que o Espírito Santo ministra através de nós, mesmo nós sendo apenas vasos de barro. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, acompanha aí na sua tradução. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Você concorda conosco? Diga amém. Amém. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, veja, ele não fala um dia, ele fala o dia, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Mesmo como você está sentado, vamos fazer mais uma oração, não é? Mantendo o distanciamento, com exceção das famílias que já convivem ali juntos, e oremos. Meu Deus, mais uma vez, pela Tua graça, estamos em Tua casa. Todos nós somos vasos de barro, inclusive a minha pessoa. Meu Deus, mas nós nos rendemos à Tua graça. Pelos louvores, nós já fomos relembrados da Sua vinda, que está tão próxima. Pelos louvores, nós já fomos edificados, e o meu coração consolado em saber que aquilo que o Teu Espírito separou para que hoje eu estivesse falando à Tua igreja aqui presente e a todos aqueles que nos assistem, é apenas uma confirmação de que o Senhor está neste lugar. Deus, em nome de Jesus, portanto, que nós possamos sair deste lugar convictos de que, se perseverarmos, receberemos a nossa recompensa. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, como foi dito aqui na introdução do louvor pelo pastor Wesley, amados, eu creio que eu nunca orei tanto e nunca clamei tanto e nunca me expressei tanto dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Queridos, é uma realidade bíblica, é uma realidade profética e é algo que eu particularmente creio. E creio que nós cremos que Jesus Cristo irá voltar.
Amados, em toda a palavra de Deus, existem mais de 1.800 referências bíblicas, segundo a concordância bíblica exaustiva, de que Ele irá retornar. Para que você tenha uma noção, segundo esta mesma concordância bíblica, se cita 8 vezes a mais sobre a sua segunda vinda em relação à sua primeira vinda. Portanto, se citarmos-se sobre a sua primeira vinda, ele veio. E se cita-se 8 vezes mais acerca da sua segunda vinda, significa que ele voltará. E é por esta causa que 2 apóstolos, eles se utilizam de uma expressão similar e comum para falar sobre este tempo que nós estamos vivendo agora, quando eles dizem Paulo e João nas suas epístolas, paulinas e joaninas, é chegada a última hora. Amados, nós vivemos a última hora na amplitude profética, última hora na concepção bíblica de tudo aquilo acerca dele foi escrito, e ele mesmo disse que voltaria. No entanto, esta noite, eu não vou tratar convosco sobre o arrebatamento, porque eu creio que aqui ninguém tem dúvida de que Cristo irá voltar para buscar a sua igreja. Se você tem alguma dúvida nesse sentido ainda, leia a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a seguir, onde ele descreve sobre este momento que nós estamos orando, aguardando e esperando o quê? O arrebatamento, a tomada da igreja, que como está no original, será num piscar de olhos, em um momento, átomo total, ele tomará a sua igreja. Por quê? Porque em Apocalipse capítulo 19, fala acerca de um casamento, fala acerca de uma união, fala acerca das bodas do Cordeiro com a sua noiva. Que noiva é esta? A igreja. A igreja está sendo purificada, a igreja está sendo preparada, a igreja está sendo adornada, a igreja está sendo ataviada. Para quê? Para este grande momento, para este grande casamento, para esta grande celebração, onde a igreja se unirá ao seu noivo e se cumprirá Salmo de número 24. Quem é este rei? Ele é o Rei da glória, e nós uniremos eternamente com ele. Queridos, mas existe uma sequência escatológica, bíblica, ao qual ocorrerá pós-arrebatamento, mas somente aqueles aos quais participarem do arrebatamento, ou somente aqueles aos quais forem ressuscitados, e vão obter corpos incorruptíveis, imortais, e estarão perante o seu Senhor, participarão. Amado, segundo as profecias, pós-arrebatamento, acontecerá 3 julgamentos. Vou repetir. Segundo as profecias, pós-arrebatamento, acontecerá 3 julgamentos. Primeiro, o julgamento da igreja, também chamado Tribunal de Cristo, que é o texto que nós lemos aqui na carta de Paulo aos Coríntios 3, versículos 11 a seguir.
Segundo, o julgamento das nações, quando Cristo, no final da grande tribulação, ele retorna no Armagedon, e segundo as profecias, como de Zacarias, o seu pé, ou seus pés, tocarão o Monte das Oliveiras, e ali as nações serão julgadas por ele. E no final do milênio, acontece o juízo final, também chamado Grande Trono Branco. Então, 3 julgamentos pós-arrebatamento que ocorrerão em momentos distintos. Então, esta noite, vamos falar sobre esse julgamento que ocorrerá com a igreja. E para tanto, eu quero novamente ler o versículo 11, que diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele diz o seguinte: é necessário que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para sermos julgados pelas nossas obras que fizemos através do corpo. Querido, tribunal ali é pódio, que vem do grego bema. Agora preste atenção comigo. O tribunal de Cristo, que será para a sua igreja, para todos os santos arrebatados e ressuscitados, ele não será um tribunal para juízo de condenação, como será no juízo das nações e como será principalmente no juízo final. Esse tribunal, segundo o que Paulo falou escrevendo ali, tribunal do grego bema, pódium, é para recompensar, é para galardoar o seu povo, a sua igreja, por todas as suas obras. Por quê? Quando você lembra de pódio, lembra-se da Olimpíada, lembra-se de pódio no contexto esportivo. Quem sobe ao pódio não é para ser julgado, não é para ser questionado, é para ser honrado. Quando os atletas olímpicos subiam ao pódio, eles subiam para receber a sua medalha, eles subiam para receber a sua coroa. Portanto, estes que se encontrarão com o Senhor nos ares, antes de entrar nas mansões celestiais, serão julgados pelas suas obras, não para efeito condenatório, mas para receber a sua recompensa e para receber a sua coroa. Glória a Deus! Por quê? Olha que interessante, abre aí a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 22, lá no finalzinho da sua Bíblia, versículo 12, diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Nós sabemos que a salvação é por fé e não por obras. Mas Tiago disse que a fé sem obras é morta. Queridos, agora, no entanto, há o quê? Um parâmetro para este julgamento.
E qual é o parâmetro para este julgamento? Paulo aqui esboçou e tipificou o quê? As obras de cada um serão manifestas. Ouro, prata, pedras preciosas passarão pelo fogo, o suportarão, e estes receberão a sua recompensa. Madeira, feno, palha não resistirão ao fogo, não receberão recompensa. Todavia, pela misericórdia de Deus, ainda serão salvos. Agora, observe bem o seguinte: 3 são produtos vegetais, 3 são produtos minerais. Madeira, feno, palha está acima da superfície, fácil acesso. Ouro, prata, pedras preciosas, mineral, está o que? No subsolo, envolve muito esforço. Tem que cavar profundo. Querido, Richard Foster, no seu livro Celebração da Disciplina, ele disse o seguinte: Deus não está à procura de pessoas altamente capacitadas, mas Deus está à procura de pessoas que queiram um profundo relacionamento com Ele. Existem pessoas que vivem toda uma vida cristã na superficialidade da fé. Ele vive a sua fé em função dos outros. Ele vive a sua fé esperando pelos outros. É aquela pessoa ao qual os anos se passam, e na sua vida ele sempre buscou atalhos para conseguir o que almeja, mas ele mesmo nunca conseguiu nada pelo seu próprio esforço. Assim existem pessoas no âmbito espiritual. Amados, e será que para um momento como esse de pandemia, não se assustem, muitos se apostatarão, muitos abandonarão a fé, em meio a essa crise que nós estamos vivendo, no contexto social, espiritual, religioso e econômico, porque a sua fé é totalmente superficial. Ele nunca se aprofundou numa relação com Deus, ele nunca se aprofundou na palavra de Deus. Então, por esta causa, ainda pela misericórdia e graça, porque ele recebeu a Cristo pela fé, não será condenado, todavia na glória não será recompensado. Diz o texto: mas para aqueles aos quais se esforçaram, porque o reino de Deus é ganho com esforço, receberão a sua recompensa em ouro, em prata, em pedras preciosas. E por que Paulo utiliza essa linguagem? Vamos para o tabernáculo. O que é o ouro na tipologia bíblica? Representa a natureza de Deus, representa a glória de Deus. Onde estava o ouro no tabernáculo? Revestia o altar do holocausto, porque no altar do holocausto tem que ter sacrifício que glorifique a Deus. Estava na mesa com os pães da proposição, porque os pães apontavam para Cristo, porque quem se alimenta de Cristo vive para Cristo, para a glória de Deus. Estava no candelabro batido em ouro, que ele iluminava aquele local, porque Cristo é a luz que traz a glória de Deus. Estava na arca da aliança, porque a arca da aliança é o retrato da aliança de Deus conosco, e no propiciatório onde a glória de Deus se manifestava entre o povo,
porque o ouro representa a glória de Deus, a natureza de Deus, e quando eu faço e realizo obras que tem a perspectiva do ouro, significa que as minhas obras são feitas para que Deus seja glorificado. Quer ver o que Paulo fala sobre isso? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 23. Olha o que Paulo diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estais servindo. Portanto, meu querido, quando eu disponho a minha vida e o meu coração, não para buscar a aprovação humana, não para buscar o aplauso dos homens, não para buscar o reconhecimento de outros, mas quando eu faço com o coração contrito e quebrantado, me rendendo a Deus para que Ele seja glorificado, as minhas obras se assemelham ao ouro. É por esta razão que Cristo disse àqueles que a Ele chegaram: ó Senhor, profetizamos em Teu nome. Ó Senhor, pregamos em Teu nome. Ó meus filhos, eu não vos conheço. Então, meus amados, que nós possamos entender que aquilo que eu faço na igreja local ou no reino de Deus não é para A, para B ou para C, é para Deus. Prata, retornemos ao tabernáculo. Tudo o que envolvia prata no tabernáculo apontava para redenção. Vou repetir: tudo o que apontava para a prata no tabernáculo apontava para a redenção. Quando você vai em Êxodo 30 e Levítico 25, fala sobre o usufruto da prata para o primogênito, resgate. E fala sobre o usufruto da prata para se pagar a dívida do escravo. Amados, preste atenção nisso que eu vou te falar agora. Pense no mercado de escravos. Aqueles escravos com seus feitores sendo colocados à venda naquele mercado de escravos. Chegava-se então um fazendeiro rico na época dos barões do café, período da escravidão, e perguntava: quanto que é o escravo? É tanto. Não, eu compro, eu pago. Queridos, no âmbito espiritual, todos nós estávamos escravizados debaixo do chicote do diabo, amarrados no tronco do diabo, acorrentados e escravos, até que ele chegou, até que ele veio e olhou para o diabo e disse: quanto que é o preço? Tua vida e teu sangue por eles, eu pago. Ele pagou o preço. É por esta causa que Paulo disse aos romanos: porque vós fostes comprados. É por esta causa que Pedro disse em sua carta: vós fostes comprados não com coisas corruptíveis,
mas com aquilo que é incorruptível, com o sangue precioso de Jesus. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus! Então, meu querido, obras em prata significa que você na sua vida ministrou o Evangelho, pregou o Evangelho, e muitos através de você ouviram o Evangelho e se converteram e foram salvos e libertos do poder do pecado. Pedras preciosas, ornamento, beleza. Voltemos para o tabernáculo. Deus chamou Arão e disse: você será o primeiro sumo sacerdote. Chamou o povo e disse: prepara as roupas sacerdotais. E no seu peito, no peitoral, haviam 12 pedras preciosas, uma para cada tribo. Queridos, hoje, nos nossos dias, nós falamos, ouvimos, que os dons do Espírito são como o ornamento da igreja. Amados, hoje nós não temos um peitoral para expor exteriormente, mas nós temos os dons do Espírito interiormente. Hoje nós cremos que o Espírito de Deus habita em nós, e ao habitar em nós, Ele transformou a nossa vida, os nossos valores, nosso caráter, a nossa noção de eternidade. Por esta razão, tais receberão a sua recompensa. Sabe por quê? Porque aquele que vai julgar as obras de cada um não sou eu. Aquele que vai julgar as obras de cada um não será você. Aquele que julgar as obras de cada um não será nenhum de nós, mas será o justo juiz, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então será um julgamento plenamente, totalmente justo. Amados, lembra-se da visão de Estevão. Ele já estava quase morrendo, vítima do apedrejamento. E o céu se abriu, e ele obteve uma visão, e Cristo coloca-se de pé para recebê-lo. Neste dia, que nós, se assim Deus o permitir, formos arrebatados, ou se não, seremos transformados os nossos corpos. Ele se levantará do seu trono. Oh, meu Deus! Para nos receber. Queridos, ainda é tempo de rever os nossos conceitos. Ainda é tempo de rever a nossa vida. Hoje, Ele é o servo sofredor. Hoje, Ele é aquele que veio, se encarnou, morreu numa cruz por cada um de nós. Nesse dia, Ele será o justo juiz que nos dará do seu galardão. Os dias são difíceis? São. Só para encerrar, abre aí de novo, Apocalipse capítulo 2. Fala assim, a partir do versículo 8. Aí você fala: nossa, os dias hoje são tão difíceis. Olhe como é que foi para esta igreja. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve:
estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Nenhum outro ser que passou por este mundo fez uma afirmação como esta, somente Jesus. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Vou repetir, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Esmirna é mirra na origem. Mirra é erva amarga, porque essa igreja sofreria o amargor da perseguição. Era a cidade mais fidelizada a Roma, e das 7 cidades relacionadas às 7 igrejas, é a única que até hoje se mantém de pé na Turquia com o nome de Ixamir. Tem aproximadamente 215 mil habitantes. Para esta pequena igreja, que entre as 7 era a mais pobre, a mais sofrida, a mais perseguida, que era composta de escravos de Roma que foram se convertendo. E para esta igreja, ele diz: não temas o que tens de sofrer, não temas o que virá sobre vós. O diabo lançará algum de vós na prisão para serdes provados. Suportem 10 dias, claro, linguagem figurada. Mas ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Então eu quero te fazer a seguinte pergunta para encerrar. Amado, por Cristo vale a pena sofrer? Por Cristo vale a pena resistir às tentações? Por Cristo vale a pena carregar a sua cruz? Por Cristo vale a pena sofrer perseguições? Por Cristo vale a pena sofrer nesta vida? Por Cristo vale a pena, se possível for e necessário for, morrer? Eu quero lhe dizer que vale muito a pena, porque nada neste mundo há de se comparar com a glória que nos há de ser revelada quando nós adentrarmos nas mansões celestiais e Ele colocar na sua cabeça uma coroa de glória, uma coroa de vitória, uma coroa de vida, uma coroa de justiça. Vale a pena sim sofrer por Ele, vale a pena sim sofrer por amor a Ele, vale a pena sim sofrer injúrias por causa dEle, porque um dia nós receberemos a nossa recompensa. Oh, aleluia! Coloque-se de pé para que nós possamos orar. Vale a pena, meu querido, vale a pena passar por tudo e não perder tão grandiosa salvação. Mas para aqueles que optaram viver uma vida de madeira, feno e palha, sinto muito, lamento muito por você não querer experimentar de tudo que Deus já nos proporcionou através do seu Espírito. Queridos, ainda é tempo de orar, ainda é tempo de pregar,
Ainda é tempo de ler a palavra. Ainda é tempo de falar em outras línguas. Ainda é tempo de profetizar. Ainda é tempo de aprofundar a nossa relação com Deus. Mas tome muito cuidado, porque Ele vem como ladrão de noite. E se eu não me cuidar, e da minha vida, eu posso ficar. Então, meu querido, vamos nos esquecer das coisas pequenas e vamos nos abraçar aquilo que é mais importante entre nós. Amém?